Em voto de 13 horas, o ministro Luiz Fux, do STF, absolveu 6 dos 8 réus do chamado núcleo crucial da tentativa de golpe, incluindo o ex-presidente Jair Bolsonaro. Nos últimos 10 anos, esse foi o voto mais longo, superando as 6 horas e 30 minutos, divididas em 2 dias, do ministro Celso de Mello, que teve 155 páginas. O voto de Fux é o terceiro maior da história do STF, atrás apenas dos de Joaquim Barbosa e Ricardo Lewandowski, no julgamento do Mensalão em 2012. Como exibido anteriormente pelo Brasil News, Fux analisou questões preliminares apresentadas pelas defesas. Na maioria delas, divergiu dos ministros Alexandre de Moraes e Flávio Dino, que rejeitaram todos os pedidos. O magistrado aceitou o argumento de que houve cerceamento de defesa e defendeu a nulidade do processo, alegando que o STF não seria o tribunal adequado para julgar o núcleo principal da trama golpista. Durante a longa sessão, o ministro analisou separadamente cada crime imputado aos 8 réus. Ele também avaliou os atos isolados apontados pela Procuradoria-Geral da República, que, na denúncia, defendeu a análise conjunta de todos os fatos. Fux votou pela condenação apenas do general Walter Braga Neto e do delator Mauro Cid, e em apenas um dos 5 crimes atribuídos a eles, tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito. Nesse ponto, já há maioria pela condenação. Com relação ao Walter Souza Braga Neto, eu julgo improcedente a pretensão acusatória em relação aos crimes do artigo 2º, parágrafo 2º e 4º da Lei 12.850, dos artigos 359 e 163, parágrafo único, 1, 2 e 3 do Código Penal, são danos, né? Com base no artigo 386.7 do Código de Processo Penal, ao passo em que julgo procedente a pretensão acusatória referente ao crime de tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito. Considerando todo o acervo probatório dos autos e a fundamentação acima, eu julgo procedente em parte o pedido de condenação de Mauro César Barbosa Cid, condenando pelo crime de tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito, e julgo improcedente o pedido de condenação do réu Mauro César Barbosa Cid pelo crime de golpe de Estado. Na análise do crime de organização criminosa armada, Fux concluiu que não houve o delito e absolveu todos os acusados. Ao avaliar as acusações de dano ao patrimônio público, Fux disse que a PGR não comprovou a ligação dos réus com os ataques de 8 de janeiro. Destacou ainda que Bolsonaro não pode ser responsabilizado por atos de terceiros na depredação das sedes dos 3 poderes. No voto sobre Bolsonaro, o ministro rejeitou também acusações do uso da chamada BIM paralela, ataques ao sistema eleitoral e à minuta do golpe. Para ele, não há provas de desvio na Agência Brasileira de Inteligência e as críticas às urnas não configuram ataque à democracia. Não há provas suficientes para imputar ao réu Jair Messias Bolsonaro os crimes de tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito, 359, golpe de Estado, dano qualificado pela violência e grave ameaça contra o patrimônio da União e com considerável prejuízo para a vítima, artigo 163, parágrafo 1 do CP, e deterioração de patrimônio tombado, artigo 62.1 da Lei Ambiental 9605. Resta, então, a imputação do delito de organização criminosa, com relação ao qual já esclareci nas premissas teóricas que a existência de um suposto plano criminoso, suposto, não basta para sua caracterização, vale dizer, para a caracterização da organização criminosa. É ônus do Ministério Público demonstrar que os membros da alegada organização estruturada, permanente e estável devem colaborar com unidade de desígnios para a prática de uma série indeterminada de delitos. Nada disso restou demonstrado nos autos, conforme exaustivo
exaustivamente exposto. Por isso que julgo improcedente a pretensão acusatória em relação ao réu Jair Messias Bolsonaro, com base no artigo 386, inciso 7º do Código de Processo Penal. Durante a leitura do voto, apoiadores de Jair Bolsonaro comemoraram as decisões do ministro. Um dos aliados do ex-presidente, o senador licenciado Marcos Duval, chegou a afirmar que se reuniu com Fux antes da sessão. Nas redes sociais, Duval disse ter orientado o magistrado a votar contra a condenação de Bolsonaro e de seus aliados na ação penal do golpe. No vídeo publicado pelo parlamentar nas redes sociais, o senador relatou ter sugerido ao ministro que apresentasse uma posição divergente na primeira turma do STF para evitar sanções internacionais, como as impostas pelos Estados Unidos. O post foi apagado logo depois. Fiz a reunião. Foi excelente a reunião. Excelente. O Fux é um cara humano, justo e já não aguentava mais. Já não aguentava mais estar calado. E a conversa foi, eu disse a ele, segue, inicia, discordando do que está acontecendo, do que o STF está fazendo, porque senão o seu nome vai entrar na lista. Nesta quinta-feira, o julgamento foi retomado às 14 horas, com um placar de 2-1 pela condenação.